Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe, quando me envolvi com a Andréia, o casamento dela não andava legal. Ela e o marido estavam muito estremecidos. E isso, de certo modo, acabou nos aproximando. Trabalhávamos na mesma empresa. Já éramos próximos, tínhamos, assim, uma intimidade razoável. Mas esse problema que ele estava vivendo no casamento dela, repito, acabou nos aproximando ainda mais. No começo nem era assim uma coisa tão séria. A gente apenas se consolava mutuamente, até porque eu também recém tinha terminado um relacionamento fracassado. De modo que andávamos assim muito carentes, muito solitários. Só que nesse meio tempo, ela e o marido acabaram se acertando. Porque André descobriu que estava grávida. O filho não era meu, como até cheguei a cogitar, assim, num primeiro momento. Ela já estava grávida quando ficamos juntos pela primeira vez. Segundo ela, eles tinham se acertado somente por causa dessa criança. Mas eu e ela, em vez de nos afastarmos, continuamos o nosso romance proibido. Eu só mantive o nosso caso porque nessas alturas estava gostando dela para valer. Eu tinha consciência de que o melhor, inclusive melhor para mim, era me afastar. Principalmente depois que ela me contou que estava grávida, que ela e o marido tinham se acertado. Na verdade, eu até tentei fazer isso, mas só eu sei o quanto foi difícil, principalmente porque a gente se via todos os dias ali na empresa. Detalhe, ela demorou 1 mês e meio para me contar que estava esperando um filho e que tinha se reconciliado com o marido. E nesse tempo, eu acabei me prendendo ainda mais a ela, acreditando que seu casamento estava mesmo acabado e queríamos ficar juntos dali para diante. Só que me enganei. O problema é que quando me contou, já era tarde. Eu já estava gostando dela e muito. Já não tinha forças para me afastar. Mesmo assim, tentamos... Será que tentamos mesmo? Sei lá se a gente tentou. Uma tentativa assim... Sabe quando você quer fazer uma coisa e ao mesmo tempo não quer? Tentamos terminar o nosso caso secreto. Chegamos a ficar um tempo afastados um do outro, mas aí é aquela coisa, né? A saudade apertou, até que no fim retomamos de onde tínhamos parado. Não foi culpa de ninguém. As coisas foram acontecendo. Quando vimos, não tinha mais como voltar atrás. O detalhe é que a irmã dela sabia de tudo. Aliás, era a única pessoa que sabia. Não só sabia, como inclusive nos ajudava, nos acobertava. Eu não a conhecia muito bem. Na verdade, a gente tinha se visto 2 ou 3 vezes, mas tudo assim muito rápido. Nunca tivemos tempo para conversar, se conhecer melhor. Eu só sabia que era ela solteira e que ainda morava com os pais. Um dia, Andréia veio me contar que tinha sido convencida para um casamento de um parente dela e queria muito que eu fosse junto. Eu até estranhei. Você quer que eu vá? Mas como assim? Meu Deus, não conheço ninguém da tua família. Como que eu vou chegar num casamento assim sem conhecer ninguém? Na cara de pau? Aí ela deu uma solução. Você vai com a minha irmã. Como se fosse um amigo dela. Eu já conversei com ela. Ela topou, numa boa. Puxa vida, não sei, viu? Acho melhor não. Vai que alguém desconfia. Ô, Daniel, ninguém vai desconfiar de nada. Puxa, eu queria tanto que você fosse. Até porque eu vou sozinha. O Reinaldo não vai poder. Segundo ela me contou, seu marido estaria de plantão justamente no dia desse casamento. E não tinha como faltar.
nem pedi dispensa. A ideia dela era que eu fosse como um amigo da Rosângela, sua irmã, para não despertar nenhuma suspeita. Mas que assim poderíamos ficar próximos um do outro, já que seu marido também não ia. Olha, fiquei até meio ressabiado, não nego, com um pouco de medo de, sei lá, acontecer alguma coisa, alguém desconfiar. Mas como ele insistiu muito, acabei concordando. Ela falou, inclusive, que já tinha combinado com a irmã, que as duas iriam ficar me esperando passar na casa delas para apanhar as duas. E quando chegou o dia, não nego que fiquei um pouco nervoso. E olha, as duas estavam tão lindas naquele vestido. Elas estavam tão bonitas, sabe, e todas produzidas, lindas, lindas, lindas. A Andréia estava usando um vestido rosa e a Rosângela um vestido bordô. Os dois vestidos eram maravilhosos. Parece que tinham caído assim tão bem em cada uma delas. A Andréia, apesar de já estar no 6º mês de gestação, a barriga já crescida estava deslumbrante. E sua irmã não ficava atrás. Aliás, verdade seja dita, estava ainda mais bonita naquele dia. O cabelo arrumado, a maquiagem assim, bem leve. Confesso que olhei mais para minha cunhada do que para Andréia. Ela estava simplesmente deslumbrante. Andréia, aliás, chegou a notar, numa certa altura, que eu estava olhando para sua irmã e me deu até um beliscão. É para olhar para mim, não para minha irmã. Enfim, chegamos à igreja, fui apresentado a algumas pessoas. Teve gente, inclusive, que pensou que eu fosse namorado da Rosângela. A tia dela, por exemplo, comentou: não sabia que você estava namorando, ó. Nossa, escolheu bem, hein? Esse meu namorado é um gato. Imagine como eu me senti diante daquele elogio. A Rosângela, aliás, não desmentiu. Apenas sorriu e me olhou assim com uma carinha de safado. Quem não gostou muito, claro, daquele comentário foi a Andréia. Chegou a me olhar de cara feia, me censurando, como se eu tivesse culpa. A verdade é que naquela noite aconteceu uma coisa que mexeu comigo. Foi como uma espécie de clique. Durante a cerimônia, por exemplo, fiquei prestando atenção nas palavras do padre e pensando no meu romance proibido com a Andréia. E a certa altura me bateu aquele pensamento: meu Deus, está tudo errado. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu posso esperar dessa minha história com a Andréia? Olha só para ela. Sabe, barrigão de quase 7 meses. Está esperando um filho do marido. E eu, o que eu estou fazendo no meio dessa história toda? Sabe, fazendo planos, sonhando, gostando dela. Repito, foi uma espécie de clique que me deu. Eu comecei a pensar, a refletir, a analisar. Eu não sei. Cheguei à conclusão, ou pelo menos comecei a chegar, de que talvez estivesse perdendo meu tempo. Andréia não iria se separar do marido tão cedo. Muito menos para ficar comigo, até porque estava esperando um filho dele. De modo que tipo de futuro eu queria para mim? Será que eu iria me contentar em ser o outro, o resto da minha vida? Sabe, fiquei ali, olhando a cerimônia, olhando a noiva, o noivo, os dois tão felizes, olhando para Andréia e pensando tudo isso. Eu estava fazendo papel de amante. Papel esse que talvez, sei lá, fosse o meu papel por o resto da minha vida.
Aí comecei a olhar para a Rosângela, do outro lado. Ela tão linda quanto a irmã, talvez até mais bonita. Só que tinha aquele detalhe, aquele diferencial. Ela era solteira. Não estava presa a ninguém, muito menos esperando um filho de outro. Olha, eu fiquei tão confuso, com a cabeça cheia de pensamentos, juro. Cheguei a me sentir até um pouco ridículo por estar tendo um caso com uma mulher que, além de casada, carregava um filho de outro na barriga. Vamos convir. Não tem situação pior. Enquanto olhava para Rosângela, tanta coisa começou a passar pela minha cabeça. Ela ali linda, solteira, livre. E eu de caso com a sua irmã, que, repito, além de casada, ainda grávida do marido. A partir de uma certa altura, pensando nessas coisas, eu comecei a me perguntar onde que eu estou com a cabeça, meu Deus. Que tipo de futuro eu quero para mim, afinal? A Rosângela, inclusive, notou que eu estava olhando para ela e sorriu. E foi um sorriso tão lindo que quase me desmontou. Sabe, nessa hora eu não sei explicar, mas me bateu uma sensação assim, tão gostosa, como se fosse um pressentimento. A verdade é que a presença daquela menina mexeu comigo mais do que eu poderia imaginar. Ela estava tão bonita naquele vestido bordô. Foi mais forte do que eu. Não consegui controlar. E passei a dar mais atenção a ela do que a Andréia. Depois, inclusive, na festa, a Andréia veio reclamar comigo. Disse que eu estava conversando demais com sua irmã, que não estava dando atenção a ela. Lembro que falei, ué, mas você quer que alguém desconfie? Eu não vim aqui como amigo da Rosângela? Então, notei que ela ficou meio de bico. Só que, repito, não consegui controlar. Teve um momento, inclusive, que a Andréia foi ao toalete e eu aproveitei para tirar a Rosângela para dançar. Ela até hesitou. Ficou com medo da irmã não gostar. Mas eu a peguei assim pela mão e a conduzi até o meio do salão. E só de sentir o toque do seu corpo junto do meu, eu já senti aquele arrepio. Juro que não sei o que aconteceu comigo. Mas comecei a me sentir tão atraído por essa mulher. Tem coisas que a gente não consegue explicar e muito menos controlar. Lembro que enquanto dançávamos, eu cheguei assim, bem pertinho do ouvido dela e falei, você tá linda, sabia? Aliás, que a tua irmã não me ouça falando isso, mas como eu queria estar aqui sozinho com você, sem ela por perto. Nessa hora, ela me olhou assim de frente e fez uma cara de quem não estava entendendo. E aí perguntou, por que você está falando isso? Aconteceu alguma coisa? Você discutiu com ela? Brigou? Olha, minha vontade, naquelas alturas, era dizer que estava me sentindo atraído por ela. Que eu não tinha brigado nem discutido com a sua irmã. Simplesmente estava me sentindo atraído por ela. Ou melhor, sem dizer nada, apenas beijar aquela boquinha linda. Só que eu não tive coragem. Até porque a Andréia devia estar de olho na gente. Simplesmente falei que não era nada. Falei aquilo por falar e pedi que ela esquecesse.
Quando a música terminou, voltamos para a mesa e, como eu já imaginava, Andréia estava com uma tromba desse tamanho. Não gostou nem um pouco de eu ter tirado sua irmã para dançar. Tanto que falou um monte. Olha, eu não imaginava que ela tivesse tanto ciúme assim de mim. Ainda menos da irmã. O fato é que alguma coisa mudou aqui dentro de mim depois daquela noite e daquela música. Para começar, parece que o encanto que me envolvia, Andréia, meio que se quebrou. Naquela noite, por exemplo, minha intenção era deixar André em casa, depois levar a Rosângela, porque, sei lá, eu queria ficar um pouco a sós com ela. Sabe aquela esperança boba de que, de repente, pudesse rolar alguma coisa? Mas Andréia já tinha deixado bem claro que primeiro deixaríamos sua irmã em casa. Depois eu a levaria para casa, porque ela queria ficar um pouco comigo. Só que aconteceu algo que nem eu mesmo esperava. E, na verdade, muito menos ela. Seu marido mandou uma mensagem dizendo que estava ali na frente do salão paroquial, esperando por ela, para irem embora juntos. Eu quase não consegui esconder a minha empolgação quando ela me contou. Só que na mesma hora, eu murchei, porque a Rosângela disse que iria aproveitar e pegar uma carona com ela. O que eu fiz? Sem que Andréia percebesse, eu a puxei assim para um lado e a convenci a voltar de carona comigo. Eu fiquei assim tão, sei lá, tão tenso, quando a gente entrou naquele carro, só nós dois. E o nervosismo era tanto que não conseguia abrir a boca durante o trajeto até a casa dela. Quando chegamos, estacionei, e ela se voltou assim para mim e falou: escuta, tá tudo bem? Você veio calado o tempo todo, não disse um A desde que saímos lá da festa. Não, tá tudo bem sim, é que eu estava aqui pensando. Comecei a frase, mas não terminei. Fiquei olhando no fundo dos seus olhos, sentindo aquele perfume gostoso. E ela sustentou o meu olhar. Até que perguntou: pensando no quê, Daniel? Sei lá, no modo de te dar um beijo, sem que você fique brava comigo. Será que é possível? Sabe, eu falei aquilo e fiz aquela pergunta, mas não pensei em mais nada. Nem lhe dei tempo de pensar também. Simplesmente fui com tudo para cima dela, colando minha boca na sua. Pensei até que ela fosse se retrair, quem sabe até me empurrar, falar da Andressa, mas não. Para minha felicidade, ela correspondeu ao meu beijo. Se agarrou em mim e correspondeu com paixão. E o melhor é que não ficamos só naquele primeiro. Logo veio o segundo, o terceiro, um mais gostoso do que o outro. Só depois de algum tempo é que ela me encarou. E a minha irmã, Daniel, como que ela fica? Não sei, Rosângela, não sei. Só sei que hoje, depois dessa noite que eu passei do teu lado, algo mudou aqui dentro de mim. Você entende? Puxa vida, tua irmã está grávida, esperando um filho do marido. Eu não sei se eu quero continuar com esse nosso caso. Você entende? Acho que estou, sei lá, perdendo o meu tempo. Mas vocês não se gostam? Ela, pelo menos, me fala que adora você. Tá, pode até ser, mas eu estou em dúvida. Estou em dúvida, inclusive, em relação aos meus sentimentos. Principalmente depois dessa noite. Do que aconteceu entre nós. Falei aquilo e a beijei novamente.
E olha, se dependesse só de mim, teríamos ido a outro lugar, porque a minha vontade era de passar a minha noite toda com ela. Ela é que se recusou. Disse que não. Aliás, dali a pouco seus pais chegaram e, naturalmente, nos viram ali juntos, dentro do carro. Aí, depois disso, ela preferiu entrar. Nos despedimos com mais um beijo. Ela me passou o número do seu celular e ficamos de conversar sobre nós num outro momento. Bom, imagine como eu me senti quando fui para casa. Dentro daquele carro, ainda sentindo o perfume dela, que parecia impregnado em mim, na minha roupa. A imagem dessa mulher dominava o meu pensamento. Em nenhum momento eu pensei na Andréia. Embora ela tivesse me mandado um monte de mensagens, querendo saber se eu já tinha chegado em casa, se eu estava bem. Ah, se ela soubesse. Aliás, nem pensei na possibilidade de que isso acontecesse. Mas acabou chegando aos seus ouvidos que eu e a Rosângela estávamos juntos dentro do carro, na frente do portão da casa dos seus pais. Com certeza, foi sua mãe que lhe contou. E ela, naturalmente, me cobrou. Ficou brava. Perguntou o que eu estava fazendo na frente da casa da Rosângela, com ela dentro do carro. Mesmo tendo sido só por telefone, fiquei imaginando a cara dela quando me fez aquela pergunta. Me diga, Daniel, aconteceu alguma coisa entre vocês? Olha, eu mato a minha irmã se ela... Desconversei. Mas ela não é boba, deve ter desconfiado de que tinha rolado pelo menos um beijo. O fato é que eu só tinha a cabeça para pensar na Rosângela. Tanto que liguei para ela depois, para a gente combinar de se ver. Ela até hesitou um pouco. Falou que estava com medo, porque não queria se envolver em atrito com a irmã. Mas, para minha alegria, acabou aceitando o meu convite. Era para a gente conversar sobre nós. Só que, em vez disso, tão logo a gente se encontrou, já foi se atracando num beijo. Olha, eu não conseguia parar de beijar essa menina, de abraçá-la, de tanto que a desejava, de tanto que ela mexia comigo. Resultado? Tudo acabou em cima de uma cama de um motel. Não podia acabar de outro modo. A atração que eu sentia por ela era muito forte, era tanta, que eu não conseguia me controlar. Fazer amor com ela desfez aquele último nó de confusão que havia na minha cabeça. Naquele instante, tomei uma decisão. Se ela também quisesse ficar comigo, eu ia botar um ponto final no meu caso com a Andréia. Sabe, não fazia mais sentido levar aquilo adiante. Eu estava me sentindo ridículo por estar envolvido com uma mulher que, além de casada, ainda estava grávida do marido. Só que, naturalmente, não comentei nada com a Rosângela. Achei melhor ir devagar, até para não assustá-la. E foi desse modo que a gente se envolveu. Olha, eu não sei como consegui esconder tudo por tanto tempo da Andréia, porque ela sempre foi uma mulher desconfiada. E desde aquele casamento ficou cismada que havia acontecido algo entre mim e sua irmã. E o pior é que tinha acontecido mesmo. Na verdade, acabei me apaixonando. Só que antes de eu e a Rosângela termos uma conversa definitiva entre nós, eis que, de repente, a Andréia acabou. Sabe, eu acho que ela já estava desconfiada e andava meio que vigiando a gente. Acabou nos flagrando juntos. Lembro que eu tinha estacionado o carro na rua de baixo da casa da Rosângela, para evitar que alguém
nos visse juntos, mas Andréia já devia estar cismada, repito. E, enfim, acabou nos pegando com a boca na botija. Estávamos apenas conversando. Mesmo assim, ficamos mudos, sem saber que explicação dar, quando ela, Andréia, surgiu ali, na nossa frente. O que está acontecendo, hein? O que você está fazendo aqui no carro do Daniel, hein, Rosângela? Nessa hora, eu me atravessei. Calma, Andréia, não é nada disso que você está pensando. A gente pode explicar, né, Rô? Nisso, a própria Rosângela botou as cartas na mesa. Chega, Daniel. Chega, não aguento mais esconder isso dela. Vamos contar logo de uma vez que a gente está junto. Vocês o quê? O que você falou? Isso é verdade, Daniel? Me diga, por favor. Fala que é mentira. Fala que isso não está acontecendo. Ela mal terminou a frase e já caiu no choro. Começou a dar socos no carro, ficou descontrolada. Mais do que isso, me xingou a irmã. Olha, não sei como, não começou a passar mal por conta da gravidez, de tão alterada que ficou. Até que depois de algum tempo, simplesmente saiu andando, nos deixando ali completamente paralisados. A gente já imaginava que ela iria reagir assim, de um modo negativo, só que, meu Deus, que culpa que a gente tinha. Da minha parte, juro, não me envolvi com a Rosângela por diversão. Ela realmente despertou um sentimento forte em mim. E graças a Deus que o mesmo aconteceu com ela. Ninguém teve culpa. E o nosso caso, meu e da Andréia, vamos convir, era um erro. Uma hora a gente acabaria se afastando. Não bastasse ela ser casada, tinha ainda o filho que ela esperava. Meu Deus, que futuro que tínhamos juntos. Nenhum. Eu já não estava me sentindo bem naquela situação. E depois que o bebê nascesse, mesmo que eu não tivesse me envolvido com outra menina, a gente fatalmente acabaria se afastando um do outro. Iria acontecer mais cedo ou mais tarde. De modo que eu botei tudo na balança, até que cheguei à conclusão de que aquele era o melhor caminho. Não queria magoar ninguém. Juro que não. Mas eu precisava pensar em mim também. Puxa vida, eu queria ser feliz. Além de estarmos apaixonados, éramos livres. Nenhum de nós dois devia satisfação para ninguém. Foi uma pena que, para sermos felizes, tenhamos tido de magoar a Andréia, fazê-la sofrer. Mas ela é madura o suficiente para, pelo menos, tentar entender a situação. Hoje, ela está triste, machucada, magoada, mas eu tenho certeza que vai chegar um dia que ela vai perceber que foi melhor não só para mim, não só para Rosângela, mas para todo mundo, inclusive para ela. Ninguém forçou nada. A gente não se envolveu apenas por diversão, por farra. Não foi isso que aconteceu. Foi amor, de verdade. Nos apaixonamos. Quem é que tem culpa, meu Deus? Ninguém. Resolvemos ficar juntos porque o amor falou mais alto. Olha, eu gostaria tanto. É uma pena que ela não quer conversar comigo. Mas de pedir desculpa. Andréia, se te magoei. Mas você sabe que o teu lugar é do lado do teu marido. Até porque você está esperando um filho dele. Que essa criança faça vocês dois se acertarem de vez. Olha, eu torço para você reaprender a amá-lo como ele merece. Queria tanto que você entendesse. Eu também encontrei o meu lugar, que é ao lado da tua irmã. Estou tão feliz ao lado dela.
Porque ela me completa, ela me realiza. Ela me faz feliz, de um jeito que eu talvez nunca tenha sido antes. Queria tanto que você entendesse, Andréia. Eu também preciso de um amor pleno, completo. Uma mulher que seja só minha e de mais ninguém. Eu também quero ter os meus filhos com ela. Será que um dia você vai entender? Pense, Andréia. Eu sou homem, mas também tenho sentimentos, tenho necessidades, tenho carências. Quero ter minha mulher do meu lado o tempo todo, para beijá-la a hora que eu quiser, para fazer amor com ela na hora que me der vontade. É tão triste você estar junto de uma pessoa, como estivemos durante tanto tempo, e eu ficar me virando de um lado para o outro na cama, de ciúmes, só de imaginar que você naquele momento estava em outra cama com o teu marido, quem sabe fazendo amor com ele, se entregando a ele. É tão triste. Será que um dia você vai me entender? Será que um dia você vai compreender e me perdoar?